Olá pessoal, essa exposição aqui tem como objetivo ressaltar alguns aspectos relacionados com o capítulo Aparelhos do livro do Flusser, O Último Juízo, Gerações, não é? Mas eu vou me concentrar nessa exposição aqui para mostrar como que não apenas nesse último capítulo, intitulado Aparelho, como ao longo pelo menos de todo o volume 2 do Último Juízo, a noção de aparelho é muito importante. Desde os primeiros capítulos ela já vai aparecendo e depois continua, né? Em relação ao próprio texto sobre os aparelhos, eu vou comentar apenas dois trechinhos aqui, mais do início, e depois a gente deixa para discutir alguns aspectos, inclusive alguns aspectos mais cruciais, mais determinantes, nós vamos deixar para discutir no momento aí do nosso encontro virtual, né? Bom, então, desde o início, nas primeiras 50 e poucas páginas do livro, o Flusser, muito antes dele estar discorrendo sobre aparelho, dentro de um conceito, digamos, do enfoque centrado no aparelho, ele já vai introduzindo a noção de aparelho, né? E depois, apenas no final, no último capítulo, ele desdobra e tira as consequências, digamos, ontológicas, epistemológicas, né? E dentre outras, até estéticas também, né? Mas, então, logo na página 53, ele trabalha assim com uma definição de dicionário, né, de aparelho, né, que ele provavelmente extraiu de algum dicionário mesmo. Então ele diz: aparelho, dois pontos, conjunto de instrumentos destinados à execução de uma experiência, também conjunto de meios destinados a uma tarefa. Na biologia, conjunto de órgãos que participam de uma determinada atividade. Fecha aspas, dentro da aspas, né, relativo aí ao dicionário de onde ele tirou, e fecha aspas da minha citação. Então ele já vai trabalhando, né, essa noção de aparelho, que, como eu disse, vai ser central no último capítulo, que vai ser objeto de uma discussão específica nossa, né? Bom, um pouco mais adiante, ele já começa a trabalhar com a noção de aparelho num sentido mais amplo, né? Ele fala, por exemplo, do aparelho hitlerista e stalinista, né, com seus funcionários sub-humanos e sua eficiência supra-humana. Ele diz que são as primeiras realizações do super-homem, né? O super-homem é esse, com aquele sentido, né, atribuído pelo Nietzsche de o que está além do homem, né, mas além, nesse caso aqui, num sentido negativo, né, no sentido de um certo retrocesso, né, de uma certa regressão da humanidade a esse estágio de funcionários, né. Nós vamos ver adiante o quão importante é para o Flusser a noção de funcionário, né. Ele tem um texto específico sobre isso, mais ou menos da mesma época em que foi escrito aqui O Último Juízo, que é na segunda metade da década de 60, mas, como vocês já devem saber, ou pelo menos ter alguma noção sobre isso, o conceito de funcionário é muito importante também no livro Pós-História, né? Que, no meu entender, concentra-se o núcleo do pensamento do Flusser, né? Então aqui ressalta o fato de que os regimes totalitários, seja do Hitler, né, o nazismo, seja do Stalin, né, a ditadura supostamente em nome, né, de um Estado operário, etc., que cometeu muitos crimes também, né, as pessoas integradas nesses regimes assim, sem maiores questionamentos, né, são classificadas aí como funcionários, né, e os próprios regimes são tidos como aparelho. Ressalta que o fato de que aparelho aqui está com um significado bastante abstrato, não é?
isso no capítulo, né, específico sobre o aparelho, ele vai discutir um pouco sobre isso. Eu não vou falar, por enquanto, muita coisa não. Mais para diante, né, ele ainda diz, né, o aparelho é um conjunto de meios destinados a uma tarefa, e eis que essa tarefa é a de castigar a humanidade pelo crime cometido. Aqui é interessante porque ele retoma essa definição tipo de dicionário, mas aí ele já dá um passo adiante, que o mundo dos aparelhos é como se fosse um castigo, né, para a humanidade, para os crimes cometidos, né, desde muito tempo, né. A referência dele é mais ou menos a partir do início da Idade Moderna, a partir do Renascimento, né, o tipo de esvaziamento ontológico que foi ocorrendo na cultura, não é? Então, tudo isso para ele tem esse caráter de pecado, digamos, que a humanidade cometeu contra si mesma, né? E o predomínio dos aparelhos, e depois a gente vai entender melhor o que vem a ser isso, né? É uma espécie de castigo, né? Por esses pecados cometidos previamente pela humanidade. Mais para diante, na página 69, tem uma passagem interessante, quando ele diz, dentro dessa chave aí de entender o aparelho como algo abstrato, né, como uma instituição, um conjunto de instituições. No caso aqui ele trata a própria metrópole, né, a grande cidade, né, que é desenvolvida, né, no âmbito do capitalismo, e ele fala, não é, que é como se fosse um aparelho cercado, né, a cidade é cercada, por exemplo, de áreas rurais que ainda não chegaram a esse ponto aparelhístico, né, mas existem bolsões desses momentos aí ainda não aparelísticos que correspondem aos parques dentro da cidade. E é interessante que ele fala que ele introduz a noção de superaparelho. Na pós-história, posteriormente, ele vai falar de mega aparelho, né? É sempre nesse sentido, né, de que um aparelho ele é também um conceito relacional, né, no sentido de que uma empresa, por exemplo, pode ser entendida como um aparelho, mas ela está inserida num aparelho de ordem superior, né, que é uma espécie de superaparelho em relação a essa empresa. Por exemplo, o sistema industrial de um país. Esse sistema industrial do país, por sua vez, é um aparelho que está submetido a um novo superaparelho, que é, por exemplo, as exigências do sistema capitalista internacional, alguma coisa dessa ordem. Essa ideia do aparelho, ela tem muito a ver com uma espécie de criação humana que se volta contra o próprio ser humano, né? Os aparelhos, eles são criação dos seres humanos, mas como eles possuem desde o início um certo automatismo na realização das suas tarefas, eles acabam se tornando mais ou menos independentes daquilo que poderia ser entendido como uma vontade humana explícita, não é? E se voltam, portanto, contra os seus próprios criadores, né? E os aparelhos, isso é uma coisa que o Flusser discute muito nesse último capítulo, especificamente sobre o aparelho. Todos os aparelhos possuem falhas, porque o aparelho perfeito, na época que o Flusser escreveu o texto, portanto, segunda metade da década de 1960, mas a gente poderia dizer que isso continua valendo até hoje, aí, né? Primeiras décadas aí do século XXI, não existe ainda, não existia na época e não existe ainda um aparelho que funcione totalmente sem falhas, né? Existem instrumentos humanos, digamos, né? Existem aspectos humanos do aparelho, mas que tendencialmente são eliminados, né, pelo próprio funcionamento do aparelho.
E o que é interessante, que o Flusser fala, começando já a descrição de aparelhos, mesmo antes de chegar nesse capítulo específico, quer dizer, os aparelhos são instrumentos, né, não humanos, né, e eles são, enquanto tais, são desinibidos, né, eles não têm as mesmas inibições que, por exemplo, a consciência moral causa nas ações dos seres humanos, né? Eles são cretinos no sentido de que eles têm um funcionamento totalmente automático, né? Absolutamente não reflexivo, e exatamente associado a essa cretinice deles está a sua eficiência, né? Esses instrumentos não humanos, né? Eles funcionam melhor dentro dos aparelhos porque exatamente eles têm todas essas características que são requeridas pelos aparelhos para funcionar sem falhas, né? A desinibição, a cretinice e a eficiência, tendo que os três aspectos são diretamente ligados aí ao seu bom funcionamento. Dentro dessa discussão que ele faz ainda, né, sobre os aparelhos ao longo do livro, isso nós estamos aqui já agora na página 137, para vocês terem uma ideia, o capítulo sobre os aparelhos começa na página 325. Então ele diz: a humanidade existirá em função do aparelho que funcionará em total desprezo pela humanidade. Então é aquilo que eu tinha falado, né? Os aparelhos, eles são criação humana, mas a partir de um certo momento, pelo próprio automatismo atribuído pelos seres humanos a esses aparelhos, os aparelhos começam a funcionar automaticamente, com aquela cretinice, aquela eficiência, aquela desinibição, né? E com isso eles desprezam totalmente, eles passam a desprezar totalmente a humanidade, né? Isso para eles é absolutamente normal, né? Uma vez que não existe nesses aparelhos nenhum indício, né, do que a gente poderia chamar de uma consciência moral, que é algo que seria quase que definidor aí para um ser humano, né? Esse outro trecho aqui, né, que está na página 187, eu destaquei porque mostra um pouco como que o Flusser mostra um pouco como que o Flusser aplica o método fenomenológico para fazer essa descrição dos aparelhos e a descrição da inserção nos aparelhos, né? Então, vamos recuperar aqui o conceito de redução eidética, né, que corresponde aí a um dos conceitos mais importantes da fase mais inicial da fenomenologia do Husserl, que foi um autor que influenciou muito decisivamente o Flusser. Então esse conceito de redução eidética, eu não posso entrar muito, adentrar muito esse conceito, porque ele entender ele mais especificamente, mais diretamente, tomaria o nosso tempo quase todo, né? Mas a redução eidética é uma parte do método fenomenológico que consiste em olhar para o objeto de diferentes perspectivas, da consideração das diferentes perspectivas, chegar à conclusão de que seria a essência do objeto, né? Eidético, aí, o adjetivo eidético vem de eidos, né, que quer dizer forma em grego, e ideia também, as ideias platônicas são eidon, né? E a redução eidética é isso, é eu procurar olhar para o fenômeno, observar o fenômeno enquanto empiricamente dado, mas no sentido de, a partir das diferentes perspectivas possíveis dessa mirada no objeto, eu conseguir ter uma visada, né? Uma noção do que seria a essência do objeto, né? Então, quando ele diz, é pela redução eidética que o nazismo castiga o Ocidente, que para o Flusser, se você for olhar fenomenologicamente para o que significa o Ocidente, você vai encontrar na essência do que é o Ocidente a possibilidade de uma tirania do tipo nazista, né? Depois tem outras citações aí muito fortes, muito taxativas, que vão corroborar isso que está colocado aqui, né?
Então, quando ele diz reduz eideticamente todos os aparelhos às câmaras de gás e todos os homens a Eichmann. Quer dizer, o que ele quer, o que ele aponta com isso é o fato de que, se você, na essência do que seria o Ocidente, se você encontra a crueldade, a tirania nazista, você vê que aquilo não foi absolutamente um fato casual, mas que em cada um dos seres humanos, né, existiria, então, em germe, né, inúce, essa monstruosidade que o Eichmann demonstrou, né, esse carrasco nazista, né, Eichmann. E assim como as câmaras de gás poderiam ser consideradas assim como o protótipo do que seriam os aparelhos, né? Quer dizer, todo o sistema, né, que levou milhões de pessoas, né, aos campos de concentração, começava já com uma rede de ferrovias muito bem estendida, né, ao longo de todos os domínios ali, né, do que veio a ser a Alemanha expandida, né, na época do Hitler, né? Então, quando chegava no campo de concentração, já tinha uma triagem, já ia tudo direto. A câmara de gás, ela foi considerada, digamos, pelo menos em termos da época, né, como o sistema, né, mais eficiente de assassinato em massa, né, por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, né? Então, a câmara de gás, os campos de concentração são aparelhos nesse sentido, e na sua crueldade eles revelam o que para Flusser seria a essência dos próprios aparelhos, né? Então, seguindo aqui, o Flusser, ele fala, né, é uma citação um pouco lacônica aqui, mas eu vou tentar explicar, apontar para alguns aspectos, né? De certa maneira, sou passado e futuro das coisas imitativas. Sou coisa das coisas imitativas. Sou funcionário na função do aparelho. Não sou agente, mas paciente do fluxo do tempo. Principalmente quando ele diz que é passado e futuro das coisas imitativas, a gente fica um pouco sem saber o que ele quer dizer com isso, mas eu suponho que seja o seguinte, que a civilização ocidental, até um determinado ponto, ela foi baseada sobre vários aspectos, não só apenas no aspecto artístico, que é mais diretamente associado à imitação, à mimesis, né? Mas do ponto de vista científico também, esse aspecto da imitação, né, sempre teve um papel importante, do ponto de vista tecnológico também, não é? Então, a situação do ser humano que o Flusser descreve nesse momento em que ele está escrevendo, né, ou seja, a segunda metade da década de 1960, é um momento de transição, não é? Então, aquela imitação, no sentido que vem do Renascimento, já tinha sido superada, não é? Mas estaria alguma coisa por vir, sobre a qual nós vamos discutir ainda, não é? Posteriormente, mas também, quer dizer, a situação de transição em que é colocado o ser humano naquele momento faz com que ele seja também um futuro, um momento de futuro daquilo que no passado foi o predomínio, né, da imitação, né? Então, quando ele fala sou funcionário na função do aparelho, é que a própria definição de funcionário tem diretamente a ver com esse desempenho de tarefas em prol do aparelho, né? Então, é por isso que ele fala, não sou agente, mas paciente do fluxo do tempo, né? Quer dizer, o ser humano, quando ele se degenera, né, enquanto funcionário, na medida em que ele parece que é uma progressão, mas na verdade do ponto de vista humano é uma regressão, né? Ele deixa de ser senhor da sua história, né? Ele deixa de ser, como ele está falando, um agente do tempo, mas é um paciente, ele está sujeito a esse fluxo do tempo que a partir de então passa a ser o tempo
dos próprios aparelhos, né? Aqui tem uma passagem bastante interessante que aponta para uma questão perceptiva no sentido auditivo do termo. Ele diz: um ouvido atento pode perceber o tinir das correntes pelas quais estão presos os funcionários ao aparelho, nesse sentido que eu acabei de falar, né? E esse tinir serve de fundo ao baque das rodas e alavancas, das teclas e das buzinas. Me parece o seguinte, que o que está em primeiro plano no funcionamento dos aparelhos é aquilo que é mais visível, é o aspecto instrumental, o aspecto de máquina, não é? Que ele vai dizer depois que é, digamos, o lado visível dos aparelhos, mas existe um lado invisível que só pode ser entendido assim por uma noção de tipo cibernético, né? De funcionamento de sistemas cibernéticos, né? Então, essas correntes, né? que tinem, né? O tinir das correntes está no fundo, né? de uma percepção auditiva que você poderia ter, de algo que é muito mais visível ao olho nu, que é o aspecto de máquina, de instrumento, de ferramenta do aparelho. Então, um outro trecho aqui bastante, né, taxativo também, como vocês podem ver quase todos os outros: o aparelho não cospe coisas desejadas pelo homem, mas projeta, pelo contrário, desejos no homem pelas coisas que cospe. Isso seria um outro modo, né, de ver essa submissão do ser humano transformado em funcionário ao aparelho, né? Quer dizer, tudo aquilo que o aparelho secreta, tudo que ele excreta, melhor dizendo, né? São coisas que, de certo modo, são impostas, né? Aparentemente elas podem até ser desejadas pelos seres humanos, mas elas são, antes de tudo, impostas, né? Então, né, o aparelho projeta desejos no homem pelas coisas que cospe. Então, o aparelho, ele expele coisas nas quais existe um rótulo para os seres humanos regredidos em funcionários. Deseje-me, e ai deles se não desejarem, não é? Bom, é interessante observar o seguinte, que um dos conceitos mais interessantes do Flusser, se a gente toma a obra dele assim, já no momento acabado, é o conceito de pós-história, né? Eu, pessoalmente, o livro que eu tenho sobre o Flusser é sobre a pós-história. Eu acho que é um conceito, assim, digamos, que ilumina tanto o que veio depois na obra do Flusser, livros como A Escrita, No Universo das Imagens Técnicas, etc., como é uma espécie de corolário de tudo que veio antes também, né? E é interessante observar que nesse livro, né, escrito, como mais uma vez eu digo, na segunda metade da década de 1960, aparece então algumas vezes, não muito poucas vezes, algumas boas vezes, aparece o conceito de pós-história ou de estágio pós-histórico, como aparece aqui, né? Não haverá nesse estágio pós-histórico o problema da adaptação do homem ao aparelho, que é a maneira como nós ainda vivenciamos o salto ontológico de homem para instrumento. A gente poderia, essa última frase, né, poderia traduzir, né, ainda vivenciamos o salto ontológico de homem para funcionário, né, porque, na verdade, o funcionário é um ser humano transformado, né, pela ação do aparelho em instrumento, né? E é interessante que, quer dizer, para o Flusser, todos os atritos, os problemas que nós vivemos nesse estágio, que ele considera um estágio de transição, é exatamente porque nós estaríamos ainda resistindo, não é, à entrada na pós-história. Aqui é interessante que, quando o Flusser se refere à pós-história, ele fala sempre de algo que seria negativo, que seria, digamos, o fim praticamente da espécie humana, não é? No livro Pós-História, especialmente, e também em outros textos, ele procura enfatizar que a pós-história poderia ser uma chance também de um recomeço, né, para a humanidade. Mas aqui, do jeito que ele fala, né, quando ele diz que o problema de adaptação do homem ao aparelho não é um problema da pós-história, é um problema
pré-pós-história, no sentido de que a pós-história está posta, mas os seres humanos resistem ainda à subsunção, à sua subsunção total ao aparelho, né? Uma coisa interessante, né, bom, quem já leu um pouco mais do Flusser sabe, e conhece a biografia dele, sabe que ele morou 32 anos no Brasil, né? Inclusive esse livro todo, né, o Último Juízo, ele foi escrito no Brasil, né? Ele é anterior ao período de retorno do Flusser para a Europa, que foi em 72, e o Brasil sempre foi uma referência muito importante para ele. Ele tem, né, um livro específico, né, que é a Fenomenologia do Brasileiro. Ele tem vários livros em que ele leva em consideração aspectos da língua portuguesa falada no Brasil e da própria cultura brasileira, da literatura, das artes, etc, etc, né? E aqui também aparece, né, um pouco antes aí do início do capítulo específico sobre os aparelhos, aparece uma referência explícita ao Brasil também, né? Isto é, de certa forma, curioso, porque essas linhas estão sendo escritas no Brasil, um país subdesenvolvido. O que significa esse termo tão abusado? Significa que o Brasil é um país no qual o aparelho ainda não funciona perfeitamente. Quando a gente estiver discutindo o capítulo específico sobre o aparelho, a gente vai ver, ele retoma um pouco essa ideia, né, de que em muitas regiões do mundo, né, o aparelho não funciona ainda tão perfeitamente, tão sem atritos, quanto funciona, por exemplo, nos países centrais aí do capitalistas e naquilo que era, né, na época em que ele escreveu, o bloco socialista, que a gente chama também de socialista real, né, do socialismo real, que era corporificado principalmente pelo regime soviético, né? Então, a gente vai ver o seguinte, que ele fala, né, que o funcionamento aparelhístico perfeito se dá nos capitalismos avançados, mas existem ainda certas lacunas que inexistem, por exemplo, nos países não capitalistas, nos países, por exemplo, socialistas da época, né? No sentido daquela disciplina que existia de regimes, né, ou ditatoriais ou semiditatoriais e tal, mas enfim, nós vamos deixar essa questão para discutir depois. Mas o fato é o seguinte, é que na fenomenologia do brasileiro, ele também chama muito atenção para o fato de que essa disciplina que os aparelhos, ele não usa ainda muito essa linguagem de aparelhos e tal, ele fala muito rapidamente, discute muito rapidamente o que seria história, pós-história e tal, e ele não fala, o termo aparelho aparece pouquíssimas vezes e não com esse sentido tão forte quanto aparece aqui, né? Mas ele dá a entender, na prática, né, que no Brasil da época que ele escreve, ou seja, início dos anos 1970, que existiam já indícios, né, de um poder crescente dos aparelhos sobre as pessoas, mas que existia alguma coisa no modo de ser do brasileiro que resistiria muito firmemente a esses aparelhos, né? Bom, exatamente quando ele fala, né, já preparando um pouco o terreno para a discussão que é feita no capítulo sobre o aparelho, ele diz, ainda há regiões subdesenvolvidas nas quais a humanidade ainda não foi inteiramente mudada. Quando ele quer dizer mudada de seres humanos para funcionários, né? E continuando na mesma citação, ele diz, essas falhas do aparelho abrem o corpo para o futuro, isto é, para uma situação na qual a pós-história não se realiza. Então, para ele, nesse momento, a realização da pós-história seria a consolidação, digamos, do poder dos aparelhos de um modo praticamente irreversível, né? Sendo que, posteriormente, ele vislumbra a possibilidade de uma pós-história que pudesse, de algum modo, também enfatizar, desenvolver, permitir, né, o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Mas nesse momento, toda vez que ele fala em pós-história, ele fala numa situação assim absolutamente infernal, que de certo modo já estaria prefigurada, né, pelo o tipo de domínio dos aparelhos acontecendo já agora, né? Então,
um outro trecho aqui de uma citação um pouco mais para diante, ele diz: o resto do globo sente a ação sugadora dos dois aparelhos em funcionamento e começa a estruturar-se de acordo com ela. Os dois aparelhos em funcionamento seria aquilo que eu tinha mencionado já há pouco, os dois blocos, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, liderado principalmente pela União Soviética, né? Seguindo aqui a mesma citação, ele diz: consiste, portanto, em uma população que passa sem salto de um estágio pré-histórico para um estágio pós-histórico e de uma situação marcada pela luta contra a natureza a uma situação marcada pela vitória do aparelho. Então tudo isso mostra muito bem como é que o Flusser imagina, né, essa passagem, né? Quer dizer, voltando aqui, né, dessas regiões, né, do resto do globo, que sente a pressão, digamos, né, o que ele chama de ação sugadora dos dois aparelhos em funcionamento, né, e começa a se organizar de acordo com essa pressão, né, e isso faz com que a vivência tradicional dessas populações que poderiam ser chamadas, assim, grosso modo, pré-históricas, né, está sendo cada vez mais questionada e desafiada, de modo que não é impensável que elas passem, né, de uma vivência pré-histórica, nesse sentido de primitiva, né, e cheia de carecimentos, né, e de limitações, etc., para um outro tipo de limitações, que é a submissão ao aparelho, né. Num outro texto do Flusser, que talvez seja mais ou menos da mesma época, ou talvez do início dos anos da década de 1970, ele fala, né, que amplas populações aí, mundo afora, passam do analfabetismo, né, para uma situação, digamos, de submissão direta da influência dos meios de comunicação de massa, que são aparelhos também, são exemplos muito típicos da ação dos aparelhos, e eles próprios também são aparelhos, né. Ele vai discutir, né, nós estamos já aqui dentro do texto, né, específico sobre aparelhos, e quando ele começa a falar da linguagem, ele fala inclusive de um jeito que se aproxima do que a gente discutiu já a respeito da a concepção de linguagem que ele tem na época dos dois primeiros livros dele, né, da História do Diabo e Língua e Realidade, né. Ele retoma um pouco, né, aquele tipo de colocação que ele faz nesses livros aí do início da década de 1960, para falar exatamente, né, alguma coisa que aponta para aquela questão do globo da língua que nós discutimos e tal. E ele até cita um termo que aparece no globo da língua, que é a conversa fiada, né. Mas o ponto dessa citação, né, eu vou ler e depois explicar um pouquinho: as equações e os cartões perfurados, os sinais e os diagramas nos quais se articula o aparelho são para nós ruído, e quando traduzidos para nós e nessa língua, são falsificados. A nossa língua serve apenas para conversa fiada. Bom, quando ele fala, né, equações, cartões perfurados, só quem tem uma certa idade vai saber o que é, porque antigamente a programação dos computadores, que eram enormes, era totalmente impensável ter um computador pequeno como esse aqui. Computadores das primeiras gerações de computadores, que eram enormes, ocupavam prédios inteiros, etc., etc., o método de programação deles era por cartões perfurados, né, que eram cartões assim de cartolina mesmo, né, de papel mais duro um pouco, e que você tinha uma ferramenta para perfurar, e depois o programador perfurava, né, aquilo de acordo com os comandos que ele gostaria de dar para a máquina realizar, né? E depois dele perfurar, quer dizer, a linguagem meio entre a máquina e o ser humano eram esses cartões, né? Então os cartões eram depois inseridos no computador e a máquina rodava de acordo com o que estava comandado ali nos cartões, né? Então ele menciona aqui esses cartões perfurados, né? As equações, que são
as equações da linguagem matemática é uma forma de linguagem bastante precisa, né? Sem ambiguidades, sem falhas, né? E a linguagem dos cartões perfurados, ela precisava ser também sem falhas, sem ambiguidades, senão o computador simplesmente rejeitava aquilo, ele não funcionava, né? Mas então, sinais, signos, né? Diagramas, etc., né? Nos quais se articula o aparelho ele é preciso, ele tem esse funcionamento totalmente matemático, né? E dado, né, por digamos, um fluxo inexorável, né, semelhante ao que se chama hoje de algoritmo. Aliás, o termo algoritmo ele é oriundo da linguagem de programação de computadores, né? Bom, aí o que ele diz é isso, é quando a língua precisa, sem falhas, sem ambiguidades, né, entendida pelos aparelhos, quando elas são traduzidas, quando essa linguagem é traduzida para a nossa linguagem cheia de ambiguidades e de duplos sentidos, né, de imprecisões, etc., comparativamente, né, a gente, como ele diz, a nossa língua serve apenas para conversa fiada, né? Depois, esse juízo dele não é definitivo, porque, como a gente vai ver depois, ele vai recuperando uma ideia que aparece tanto no Língua e Realidade quanto na História do Diabo, e também em outros textos importantes ainda da década de 60, como, por exemplo, A Dúvida, que é um texto metafísico assim, espetacular, não é? Tudo isso aponta para a ideia de que a poesia, não é? É uma espécie de redenção da linguagem, né? A poesia é uma forma de linguagem que não se identifica nem com essa linguagem precisa, sem lacunas, né, dos computadores, mas também não é conversa fiada, né? É um tipo de uso da linguagem que engrandece, digamos, o ser humano, engrandece a experiência humana, dota a humanidade de uma esperança para o futuro, etc., né? Bom, gente, então, basicamente, né, isso seria, né, seriam esses aspectos que eu gostaria de enfatizar, de destacar para vocês como uma espécie de preparação para a discussão que nós vamos fazer sobre o capítulo específico, né, do último juízo, específico sobre os aparelhos, né? Então é isso, obrigado e até breve.